Evangelho de João, capítulo 10, de 1 a 18. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer todas as que lhe pertencem, fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Amém. Oremos. Senhor Pai amado, Deus Pai poderoso, santo é o Senhor. Ó Pai, nós humildemente buscamos, clamando mesmo pela Tua misericórdia sobre nossas vidas. Teu Espírito sobre mim me capacita a entregar o Teu sermão, sem nada ser acrescentado, sem que nada falte, para a devida aplicação nos corações dos queridos. Em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Queridos, eu, refletindo sobre esse texto, eu perguntei a Vera Lúcia, minha esposa, é psicóloga e tem uma demanda significativa de atendimento online, psicoterapia, essas coisas que ajudam muito as pessoas. E eu perguntei no consultório dela qual o problema mais frequente em que acomete as pessoas. E ela rapidamente me disse: problemas de relacionamento. E é perfeitamente aceitável que o maior problema do ser humano seja problema de relacionamento. Porque o Criador é Deus do pacto. E falar em pacto implica necessariamente relacionamento. E a criação afastada da comunhão de Deus, com certeza, haverá de enfrentar grandes problemas de relacionamento. A Bíblia é a revelação especial na qual Deus escolheu o relacionamento com seu povo, o método para revelar-se. Outrora mesmo, falado de muitas maneiras aos pais
pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou com o Filho, como está registrado nos primeiros versículos da carta aos Hebreus, texto utilizado pelo irmão Abraão na pregação do último domingo. O irmão que aguarda a ordenação, né, pela vontade do Senhor, nós estaremos presenciando e acompanhando, alegres, né, dividindo essa alegria com ele, como toda a congregação poderá fazê-lo, né, haja visto que o irmão, na última reunião, na mesa administrativa, ele colocou a sua vontade, o seu desejo de ser ordenado aqui na congregação. Mas, meus irmãos, aquele texto fala e nos convence da divindade de Jesus Cristo, e é exatamente em Jesus Cristo que consiste um único recurso para se trabalhar e para se tratar os problemas de relacionamento do ser humano. Primeiro com Deus e depois com todos os demais valores das realidades criadas mesmo por Deus. No texto lido, Jesus se refere a ovelhas, a aprisco, ao bom pastor, a maus pastores, mas esse texto não se trata de criação de ovelhas, mas é um recurso que se diz um recurso de linguagem, de figuras sendo utilizadas para se facilitar exatamente essa comunicação. Coisas que são usadas como símbolos e que se assemelham àquelas que se quer se referir para a devida mensagem. Esse recurso utilizado para a comunicação é uma comparação que se diz alegórica, onde o significado dessas coisas está exatamente nos símbolos utilizados. A semelhança, então, de uma figura de um pastor oriental que relaciona-se com suas ovelhas e tem ali um profundo interesse por elas, o texto destaca Jesus como o bom pastor para as suas ovelhas e que atendem ao seu chamado e o seguem. E condena então o mau pastor comparado ao ladrão, salteador, o mercenário, que é estranho às ovelhas. No capítulo anterior, no capítulo 9 do Evangelho de João, ali existe a narrativa de que os pastores de Israel haviam excomungado, um homem nascido na cegueira e que havia sido curado por Jesus. Essa foi a prática do pastor de Israel, mas o texto agora que resgata para Jesus, o bom pastor, mais uma vez o Evangelho cumpre o seu propósito. Jesus é Senhor e Salvador das ovelhas de Israel. Após essas breves considerações, eu quero convidar os irmãos a me acompanharem numa reflexão sobre a excelência do cuidado de Jesus com a sua igreja. A excelência do cuidado de Jesus com a sua igreja. À luz do tema, Jesus é um bom pastor. E então descobrir as implicações para a nossa prática da fé, né? E pensarmos mesmo para os dias de hoje a partir de um texto que foi escrito na sua época para a sua audiência primeira. No texto que nós acabamos de ler, nós temos ali a afirmação pelo próprio Jesus que ele é o bom pastor, inicialmente comparando-se aos demais pastores, de forma que podemos afirmar que Jesus Cristo excede diante dos demais pastores, porque ele garante o resgate da sua igreja. Isso nos 2 primeiros versículos e também, por extensão, nos versículos de 7 a 10.
E o texto diz que em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. O símbolo aqui utilizado para Cristo é a porta de acesso às ovelhas e para as ovelhas. O aprisco das ovelhas simboliza o Israel e as ovelhas simbolizam o povo de Deus. O aprisco é um espaço ao ar livre, circundado por um muro firme de pedras rústicas e que tem um único acesso, geralmente uma pequena porta e muito pesada para dificultar a invasão dos predadores. O autor, ele faz então uso da fórmula de credibilidade. Vejam que ele está dizendo em verdade, essa é a fórmula de credibilidade, e que como dissesse verdadeiramente vos digo, e aí seguirá uma verdade que precisa ter atenção, uma verdade que deve ser considerada. O pastor das ovelhas tem livre trânsito pela porta do aprisco. Aqui não há dificuldade, porque Jesus tanto é a porta como é o pastor, porque tanto ele é o meio, porque é a fé nele, né? Comparando ali com a porta, como também o próprio evento sagrado e vicário, ou seja, substitutivo de todos os cerimoniais do Antigo Testamento, que visavam a purificação do pecado e a sua salvação mesmo dos pecados, e então no seu sacrifício a preservação e o cuidado dos eleitos, como o pastor mesmo, o pastor das ovelhas. O acesso às ovelhas do reino está em Cristo, e se não for por ele, jamais haverá acesso a elas. A comparação aqui é com o pastor que tem acesso às suas ovelhas que estão guardadas no aprisco. Se bem que havia um entendimento cultural do termo pastor pelo povo pagão, que ali é aplicado de forma comparativa às lideranças e aos monarcas. Aqui Jesus, ele conclui pelo pastor das ovelhas aquele que é conhecido. Ele age com transparência para com o porteiro do aprisco e para com as suas ovelhas. O pastor que cuida das ovelhas e não as lidera pelo terror ou pela tirania. De modo genérico, podemos concluir que todos que pela porta passam, eles são povo de Deus e enviados pelo próprio Deus ao Filho, porque não se poderá chegar a Cristo se não for dado pelo Pai, conforme confirmação em João 6,65, e o único caminho ao Pai é o Filho, conforme João 14,6, de forma que a legitimidade do acesso às ovelhas, assim como as ovelhas ao reino, está em Cristo. Esse entendimento ele se mantém ao longo do discurso de Jesus e é reafirmado nos versículos de 7 a 10, onde Jesus acrescenta informações que explicam exatamente a sua proposta. E diz o texto de 7 a 10: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus, ele passa a explicar melhor o que significa a sua afirmação que ele era a porta. E para isso ele, mais uma vez, usa da estrutura que chama a atenção, muito solenemente eu lhes asseguro, essa forma de veracidade.
E aí segue com a estrutura do eu enfático, né? Aqui a gente pode perceber isso quando ele está dizendo eu sou, né? E no versículo 9 também. E essa estrutura, ela chama mesmo para si a exclusividade. É isso que nós devemos perceber, significando então que nada ou ninguém mais pode ser o que ele afirma ser. É isso que nós precisamos entender, né? O acesso às suas ovelhas, no versículo 8, como também o acesso para as ovelhas ao rei. E no versículo 9, ele está nessa afirmação: eu sou a porta das ovelhas. Por ser ele a porta das ovelhas, é nele que se obtém a vida. A garantia está nele. A salvação está nele. Os ladrões, salteadores, pelo contrário, eles são perniciosos, eles são para o mal, aos quais as suas ovelhas não deram ouvido. Aqui, Jesus é a porta, como também é o pastor que as conduzirá aos pastos seguros. O versículo 9 acrescenta ao versículo 7 que a salvação só poderá ser alcançada em Jesus. Mas até para a salvação disponibilizada para todos, não lhes é imposta. Mas é certa: se alguém por ele entrar, será salvo. As suas ovelhas desejarão e regozijarão em estar com ele, porque Jesus excede diante dos demais pastores, porque a sua igreja atende o seu chamado e o segue. Isso nós vemos no versículo 3 a 6, que diz: para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui a cena que deve se ter em mente é mesmo a atividade de um pastor de ovelhas no Oriente. Ele as chama pelo nome e tira-as do aprisco, chamando-as mesmo pelo nome. Após retirar uma a uma das suas ovelhas, ele segue à frente delas e elas o seguem. É diferente do pastor no Ocidente, em que ele toca o rebanho. Mas isso acontece porque o chamado dele é um chamado irresistível. Elas o ouvem e elas desejam segui-lo. As suas ovelhas conhecem o seu pastor e de modo nenhum seguirão um estranho. Aqui é uma estrutura que destaca uma negação enfática. A proposta aqui mesmo é destacar que a ovelha lá, ela de jeito nenhum vai com o estranho. Pode se vestir com a roupa do pastor, pode imitar a voz, pode querer fazer o que quiser, inventar para se assemelhar ao seu pastor, mas a ovelha não sairá do lugar. Assim também é o verdadeiro discípulo do Senhor. Ele não conhece, ou ele se recusa mesmo a conhecer a voz do estranho, com uma filosofia estranha, com uma teologia estranha, com a ética estranha. Ele não seguirá esse estranho. E esse entendimento nós confirmamos segundo João 10. Mas é respondendo ao chamado de Jesus Cristo que a sua igreja deixa as prioridades do mundo e segue após ele. O autor, então, agora no versículo 6, ele retoma a narrativa para explicar a dificuldade de entendimento do que Jesus falava. Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava.
Aqui o autor se refere a uma parábola. O Novo Testamento grego, o termo ali é parodia, e que se refere à semelhança. Então, é uma comparação com semelhança. A parábola seria uma comparação à semelhança, porém de forma mais ampliada, e que pede uma explicação, que é exatamente assim que Jesus procede ao longo dos sinóticos, quando ele fala por parábolas e depois ele explica às pessoas que o procuram. O que entendemos é que Jesus usou do recurso da semelhança com o pastor de ovelhas para afirmar que era o bom pastor, dentre todos os demais pastores, para Israel. E pelo fato de que não compreenderem daquilo que lhes falava, ele explicava. Então, conforme o entendimento de Calvino, devemos de fato considerar a alegoria do bom pastor uma parábola, porque exige a explicação de Jesus, e da qual extraímos que Jesus Cristo é o melhor dentre todos os pastores, porque ele dá a sua vida pelas suas ovelhas. Isso nós vemos no versículo 11 a 13. Jesus afirma: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e ele não tem cuidado com as ovelhas. Os judeus estavam acostumados ao uso do termo pastor aplicado a Jeová como pastor de Israel. São muitas as referências na Escritura, entre tantos salmos, como o conhecidíssimo Salmo 23, que se refere a esse termo como o pastor de Israel. E o pastor amoroso e muito bom, que ali está exemplificado em Ezequiel 34:15, na crítica aos maus pastores. Jesus, então, no texto, afirma que ele era o pastor de Israel e usa, mais uma vez, da estrutura do eu enfático, já utilizado no versículo 7 e 9, que nós já explicamos. E isso significa em dizer que eu e ninguém mais sou o pastor de Israel. Porque o qualitativo bom aqui utilizado, ele não cabe a ninguém mais do que ao próprio Deus. E esse pensamento nós confirmamos em Mateus 10:17. Ele era o Senhor da vida e poderia dá-la a quem quisesse e retomá-la sempre que desejasse. E assim o fez pelos pecados do mundo e ressuscitou ao terceiro dia. Por isso, o que dá a vida por suas ovelhas, esse é o bom pastor. Jesus afirma que o mercenário não é pastor e por isso é que ele foge do perigo e as ovelhas desprotegidas dispersam e tornam-se presa fácil para os animais selvagens. O bom pastor se destaca frente aos demais pastores porque cuida do que lhe pertence. Se inicialmente Jesus se comparou aos maus pastores, agora recorre ao conhecimento do Pai e das ovelhas para justificar a sua excelência. Isso nós vamos ver nos versículos 14 a 18. Jesus é o bom pastor porque goza do conhecimento do Pai. E diz o Senhor: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a vida pelas ovelhas. Aqui Jesus define o bom pastor na dependência do conhecimento do Pai. Ele utiliza o verbo conhecer por 4 vezes em 2 versículos e usa uma estrutura do paralelo ou correspondência literária que destaca o verbo conhecer, que não se restringe à questão intelectual, ou seja, o fato de não ser desconhecido, mas envolve algo mais, uma interação pessoal
e emoção. Conhecer profundamente. Não de uma forma mística, que assiste o pensamento gnóstico da purificação do espírito pelo conhecimento, conhecido como gnose. Esse pensamento haveria de se transformar num movimento do segundo século que muito atrapalhou a igreja do Senhor. E João aqui já combate. Ele diz que o conhecimento do Pai é de onde procede toda a verdade e que ninguém pode ir a Ele fora do Filho que esteve entre nós. E isso consiste na verdade de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque é pela cruz que promove mesmo o arrependimento e o perdão dos pecados. Não existe misticismo, mas o referencial é Jesus Cristo, que conhece a Deus. Nesses 2 versículos, a estrutura da correspondência, ou quiasmática, chama a atenção para Jesus, que conhece as ovelhas e o Pai, e destaca o fato dele ser conhecido do Pai e das ovelhas. E esse fica o centro do quiasmo. E então dou a minha vida pelas ovelhas. O que ele já havia dito no versículo 11, aqui se explica na dependência mesmo do conhecimento do Pai. No campo do conhecimento, que é disponibilizado pelo Pai e personificado em Cristo, permite às suas ovelhas aqui entenderem a sua palavra e o seguirem e permanecerem nele. Como diz a Escritura em João 8:47, quem é de Deus ouve a palavra de Deus e segue Jesus porque lhe entendem a linguagem e este as discipula. O critério aqui continua sendo o conhecimento do Pai, que faz com que outras ovelhas de outro aprisco o sigam. Diz o texto: ainda tem outras ovelhas, não desse aprisco, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Esse texto explica que Jesus conduzirá as ovelhas que serão retiradas de Israel, como também de outras aprisco, e que irá reunir num único rebanho. A afirmação feita nesse versículo, ele nos reporta a salvação de abrangência universal, não restrita ao Israel étnico. Ecoa o Antigo Testamento na promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12, nas várias confirmações das promessas inclusivas em Isaías e em Miqueias. Mas apenas em Cristo evidencia-se a igualdade aqui expressa. Paulo estabelece a doutrina em Romanos 11:30-32, quando diz que porque Deus a todo encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E segue o texto: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus usufrui do grande amor de Deus, porque cumpriu a sua missão estabelecida mesmo pelo Pai, que era dar a vida pelos que lhe foram entregues. Por isso, diz: o Pai me ama, porque a missão foi cumprida na sua plenitude quando as nossas vidas foram resgatadas com o seu sacrifício. Ninguém tem o direito de disponibilizar a vida. Jesus não só pode dispor dela, como reavê-la, como também fez. O termo aqui traduzido por autoridade, quando ele afirma tenho autoridade para entregar e também para reavê-la, e que em muitas traduções é traduzida como poder para fazer, significa nada menos que em todo o reino nada existe que eu possa impedir. Jesus é livre para fazer o que tem que ser feito, e essa incumbência, aqui traduzida por autoridade, ele recebeu do Pai. O Pai o habilitou para a obra da morte e da ressurreição.
Meus queridos, à luz da parábola do bom pastor, que destaca a excelência do seu cuidado com as suas ovelhas, compreendemos que Jesus Cristo excede no cuidado com a sua igreja, porque garante o resgate do seu povo que atende ao seu chamado e segue-o, pelo qual dá a sua vida, porque goza do conhecimento de Deus. Assim é o discipulado com Jesus. Ele chama de forma pessoal, individualiza o seu discípulo e se coloca entre o seu discípulo e todas as demais coisas da realidade criada por Deus. Sejam amigos, profissão, família e mesmo o próprio Deus. Como diz a Escritura em João 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é o grande mediador, porque sem Jesus é impossível chegar a Deus, e a exemplo da relação com Deus, todas as demais relações ganham significado com o mediador Jesus Cristo. E desfeita estará então a ilusão que o mundo fornece ao homem para os relacionamentos imediatos. Temos visto crentes com problemas de doutrina, porque à luz de Colossenses 2:3, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo. Entendemos que o problema reside mesmo na doutrina. Fora de Cristo é fracasso. E, consequentemente, temos observado a desvalorização do discipulado com Jesus. As pessoas se dizem de Jesus, mas resistem bravamente se parecerem com ele. Querem ser crentes, mas não querem ser muito diferentes do mundo. Querem ser vistas como crentes reformados, mas esperneiam para permanecer em Cristo. Tudo isso resulta num cristianismo genérico, apoiado por convicções teológicas, até mesmo reformadas, mas desprovidas de vida transformada. O discipulado com Jesus corrige todas essas ilusões dos relacionamentos imediatos com todas as realidades criadas por Deus. No entendimento da teologia reformada, temos que a graça eletiva também é graça efetiva. Aquele que Deus elegeu responderá favoravelmente ao chamado e buscará o Senhor. E esse discipulado selecionará o pastor e identificará o povo de Deus, porque Jesus Cristo excede no cuidado com a sua igreja. Queridos, iniciei falando da causa mais frequente ali para atendimentos psicológicos, que está na área de problemas do relacionamento humano. Mas o segundo dado, e que eu também tive acesso, é que não existe diferença na incidência da necessidade dessa assistência do povo crente para o povo descrente. Podemos identificar a incidência de descasamentos, separações conjugais, praticamente na mesma frequência no povo descrente e nas igrejas. Essa questão, no mínimo, nos confronta da necessidade do discipulado com Cristo e da responsabilidade humana em mantermos na palavra como sinal mesmo da vida em Cristo. Eu quero pontuar duas observações que podem nos ajudar na caminhada da fé, partindo da afirmação de que você foi chamado. E se você não tem certeza do seu chamado, ou acha que ainda não foi chamado,
Eu espero de todo o coração que essa noite seja o momento do seu chamado. E glória a Deus por isso. Então, você saiu do mundo, dentre os valores e prioridades do mundo, das regras do mundo, e respondeu a Jesus. Primeiro, Jesus excede no cuidado do seu povo e, para tanto, ele discipula a sua igreja e ela o segue. Descanse nessa certeza, meu irmão e minha irmã, e usufrua do cuidado de Deus. Ele, de fato, é a excelência de pastor e ele deu a vida por mim e por você. O sacrifício foi suficiente para transformar os meus valores de mundo e os seus valores de mundo, e passarmos a ver então todas as demais coisas através dos olhos de Cristo. Mas Paulo adverte os irmãos ali da igreja de Colosso, e também a nós nessa noite, no capítulo 2, dizendo: cuidado, que ninguém vos venha a heredar com a sua filosofia e vã sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Portanto, devemos estar atentos e em correção constante, para nos corrigir os erros dos possíveis desvios. Segundo, o discipulado cristão, ao desfazer a ilusão dos relacionamentos imediatos, cobra nova postura dos irmãos, entre os irmãos e para com o mundo, condizentes então com a nova vida, não é? E a novidade dos conceitos. A igreja segue a Jesus. Tenhamos então o amor e o cuidado sacrificial de Cristo, um para com o outro, numa atenção diferenciada aos mais frágeis, mais expostos mesmo à maldade do mundo. Atenção às nossas queridas solteiras, não temos muitas, mas somos muito abençoados por tê-las. Nos esforcemos para que elas se sintam seguras e cuidadas, fortalecidas em estar conosco. Temos os cuidados com cada um de nós que integra a comunidade. Realizemos visitas, interagimos e devemos fazer essa interação pessoal desprovida de partidarismo ou discriminações, e nos mobilizemos mesmo para ajudar os que precisarem, e enviemos então uma mensagem diferenciada ao mundo, porque aqui os valores são diferentes. A exemplo de Cristo, que excede no cuidado com a sua igreja, sabedores de que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, conforme nos ensina em 2 Coríntios 4:9. Amém.